E vai Corinthians, tá começando mais um vídeo aqui nosso, fazendo as listas, né? Dessa vez é listando os melhores jogadores do Corinthians. No caso aqui seriam os melhores que eu vi, né? Porque tem até a listinha do infelizmente não vi, que vai ser grande maioria porque eu sou jovem, né? Mas como podem ver é uma lista até que bem grande, eu coloquei 40 jogadores da nossa história aqui na lista, para quem quiser fazer depois vai estar o link aí embaixo. E bem, tem muito jogador aqui, começou tipo, primeiro já é o Neco. A lista ficou meio fora de ordem cronológica, né? Mas tipo, tá o Neco aqui, o Vladimir aqui embaixo, o Luizinho aqui. Vou tentando colocar primeiro os que eu não vi, depois a gente monta certinho. A lista é dividida em gênios, craques, ótimos e bons jogadores, né? Acho que é bem justo assim, né? Não vai ter ruim aqui nessa lista, obviamente. Depois a gente pode fazer um dos piores, né? Acho meio sacanagem com os jogadores, mas por que não? Mas aqui é o dos melhores. Foi até engraçado na hora de montar que eu fui pegando os jogadores, né? E tipo, tinha muito jogador da década de 90 e muito jogador do começo dos anos 2000, no meio dos anos 2000, né? Como pode ver aqui nessa sequência, tipo Elias, Sheik, Danilo, Paulinho, Guerreiro, Jadson. E aqui em cima, né? Marcelinho, Gamarra, Rincon, Edilson, Vampeta, Ricardinho, sabe? Os caras que jogou tudo junto. Legal, né? Então, já vão montando aqui. Colocar primeiro que eu não vi, infelizmente, né? Tipo o Neco, que é o primeiro ídolo da série do Corinthians. O Cláudio, que é o maior artilheiro. Claudinho, não, é Luizinho, desculpa. Infelizmente o Zé Maria, que eu não vi, tá até com a imagem clássica dele. O Basílio também não, Vladimir, Rivelino, Baltazar, Teleco. Acho que dos mais antigos. Ah, tá, o Birubiru, Viola. Infelizmente não vi o Sócrates, não vi o Casão, não vi o Tupazinho, nem o Neto. Felizmente. Acho que é esse. Agora vamos lá. Ó, é foda. Marcelinho, o Gamarra, toda essa primeira lista aqui, eu não vi como jogador do Corinthians, exceção o Ricardinho e o Vampeta. Porque depois eles voltaram, né? E até o Rincon também eu vi um pouquinho já no final de carreira, mas. É difícil, tipo, o Marcelinho eu lembro mais dele como jogador do Santo André do que como jogador do Corinthians. Eu não vi ele no auge. É difícil pra mim listar ele. Eu sei que tipo, ele é um gênio. Mas é difícil pra mim, sabe? Porque eu não tive esse parâmetro com o Gamarra também. Seria o mais justo colocar eles no Infelizmente Não Vi. O Marcelinho Gamarra. Edilson, eu não vi ele no Corinthians. Eu lembro dele no São Caetano. É muito doido isso. É isso, acho que esse é o detalhe aqui. Não pode esquecer o detalhe. Então, agora sim, acho que já fica mais justo. Rincon era craque. Eu vi o Rincon bem velho, naquele time do pacotão. Mas ele simplesmente ser o único que salvava dali já diz bastante sobre o futebol dele. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Paysandu no último minuto. Acho que foi até o último gol dele pelo Corinthians. Eu acho que ainda não era o Tite o técnico, mas eu lembro disso daí. Né? Até a foto do uniforme aqui já é da 2004, né, da Pepsi. Então, o Vampeta eu acho um bom jogador. Nossa, e eu vi o Vampeta bem ruim. Eu vi 2007 ali, né, que quando ser rebaixado. Por isso eu não colocaria como Pelé porque eu sei da história e tal, mas eu não achei grandes coisas ali. Eu sei que ele foi um grande cara, principalmente no 98, né, ele era um ótimo volante, bem técnico, mas, né, eu não peguei a fase boa. Ricardinho, craque também, craque, Ricardinho era craque. Eu vi o Ricardinho muito no Santos, foi campeão brasileiro, 2004, depois 2005 eu não lembro onde ele tá, mas volta com ele em 2006 e joga muito também. Eu lembro dele jogando lá do Tevez, do Nilmar. Foi um grande jogador ali, tanto é que ele foi pra Copa de 2006 e ele tava no Corinthians. E jogou bem a Copa, ele foi um dos poucos do Brasil que rendeu naquela Copa, pouca gente lembra. Foi que o Ronaldinho não jogou nada, né? O Adriano também, o Robinho. O Brasil decepcionou em 2006 e ele e o Zé Roberto foi um dos poucos que salvou, assim. O Gil era um ótimo jogador. Quando eu comecei a ter mais noção, o Gil que era o camisa 10 do Corinthians. Então eu lembro bem até um pouquinho assim dele, mas aí eu lembro que ele sumiu, né, em 2005. E aí eu fui ver ele de volta já no Flamengo, acho. E aí não peguei muito, assim, ele deu umas... O Gil foi um jogador meio estranho porque ele tinha muito talento. Ele era bem craque, você pega os vídeos de lance dele,
Talvez eu poderia analisar todo mundo aqui por vídeo de lance, mas não é a mesma coisa ver por antigo, sabe, de reprise do que ver ao vivo, né? Então por isso eu vou colocar ele como ótimo, foi um ótimo jogador no Corinthians, né? Depois não rendeu tanto na carreira, mas Liedson era craque. Liedson eu não lembro muito da primeira passagem dele. Eu lembro muito mais da segunda, e mesmo assim ele com os joelhos ferrados, ele conseguiu dar um brasileirão pra gente, foi o artilheiro de 2011. 2012, né, na Libertadores ele já tava bem mais difícil, ele fez aquele baita jogo contra o Deportivo Táchira, que ele sai tabelando com o Paulinho desde trás do meio do campo e dá o passe pro Paulinho fazer o gol. Ele fez o gol dele de pênalti, né, mas acho que o que eu mais lembro dele foi 2011, que ele foi o principal jogador do time, né. Também meteu o gol no, seria tipo o gol do título contra o Figueirense, né. Então acho que ele entra aqui, aquele jogo contra o Flamengo, que ele virou com 2 gols e tipo, ele toma um soco na barriga. E ele revida dentro de campo, né, fazendo os 2 gols. Então o Liedson é muito craque. Tevez também muito craque. Será que eu coloco o Tevez em gênio? Ou deixa... Eu acho que eu colocaria porque minha lista de gênio aqui, como a maioria já ficou aqui embaixo, né. Então pra mim ele entra num patamar acima desse. Tevez é o primeiro grande ídolo assim que eu vi no futebol. Eu era bem novo quando eu comecei a ver, né, então... Ele foi aquele grande explosão, né, a febre que foi o Tevez. Comparava até do que foi o Neymar quando 2010, 2011. Não sei se vocês lembram que, tipo, molecada fazia o cabelo, tinha dancinha e tudo mais. Era o Tevez no começo de 2005, 2006 ali. Era muita febre. Era programa de TV falando do Tevez. Tava em todo lugar, era jornal, era cara dançando na rua. Tinha tudo do Tevez. Ainda foi campeão brasileiro, fazendo 20 gols, né? O Tevez, ele é um dos artilheiros do século, jogou só 1 ano e meio, sabe? Ele jogou muito pouco tempo e foi muito importante, protagonista decisivo. Eu acho que equivalente ao que o Jô fez em 2017, ele fez um pouquinho maior até. Então, por isso ele entra em... Aqui eu colocaria em gênio. O Nilmar, craque. O Nilmar, inclusive, é o jogador que eu acho que era pra ter sido o substituto do Ronaldo na seleção brasileira. Que, infelizmente, assim como o Ronaldo, né, teve os problemas das lesões. Ele um pouquinho... Não tinha tanto talento como o Ronaldo, óbvio. Mas ele tinha a questão da velocidade, do arranque, do drible. Você pega o Nilmar no Corinthians, lembra muito aquele Ronaldo do Cruzeiro que a gente vê os vídeos, sabe? Que ele pega a bola e sai driblando todo mundo. Era um cara muito talentoso. Ele tem um jogo contra o Vasco, tem até um vídeo aqui comentando. Que ele pega a bola e sai, ele dribla o time inteiro do Vasco e só para no pênalti, sabe? Ele era um cara muito... Ele tinha uma explosão muito forte, ele tinha um drible, ele tinha finalização, era um cara muito completo. Tanto é, 2006, ele não ter ido pra Copa de 2006 foi um baita erro do Parreira. Né, ele que tava jogando muito, foi artilheiro do Paulistão, ele jogou muito, ele só jogou a reta final do Brasil em 2005. E mesmo assim foi muito bem. É um baita jogador, o Nilmar. Muito craque, infelizmente, né, as lesões, ele teve problemas de depressão também. Mas ele é um baita jogador. Dentinho era um bom jogador. O Dentinho ele foi artilheiro do século porque ele jogou muito tempo. Ele pegou 2007 até 2011, né? Então ele foi... O Corinthians tem um problema que vende muito jogador desde muito tempo, né? Como a gente pode ver aqui. Então o cara ter durado mais tempo acabou ajudando ele a ser artilheiro do século. Mas ele nunca teve uma grande média, né? A fase mais artilheira dele foi na Série B. Eu acho que ele foi muito importante na Copa do Brasil de 2009. Junto com o Ronaldo e o Jorge Henrique, que estão aqui na lista também. E ele foi um dos principais jogadores, né? Ele foi muito decisivo contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense e contra o Vasco. Na final ele já apareceu menos, mas é importante, mas é só é um bom jogador. Acho que ele não fica no patamar acima desses. Chicão era ótimo. É difícil você colocar um zagueiro como craque, né? Eu acho que até colocaria, porque ele foi bem artilheiro. Então acho que eu vou pôr. Vou ser bondoso com o Chicão. Chicão era craque, ele fazia muito gol, era ótimo na defesa. Eu lembro de vários jogos que ele tirava a bola em cima da linha, né? Contra o Cruz Azul na Libertadores, ele fez uma defesa com o pé. E foi incrível ali. Sem falar dos gols, de falta, do gol de pé. Chicão tem gol de falta numa final do Campeonato Paulista, eu acho que isso é um diferencial. Ele tem gols decisivos na Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Na 2009 nas quartas de finais. E contra o Botafogo 2008 na semifinal. Então ele é um cara que tem essa importância, fez gol no Campeonato Brasileiro que a gente foi campeão, tem gol de falta em Libertadores, é um cara importante, então entra em craque por causa disso, além de ser um bom zagueiro. Se fosse só o zagueiro, estaria ótimo, mas como tem esse diferencial do gol, entra em craque. Ronaldo é gênio, não tem como.
O Ronaldo é muito gênio. Acho que mais que o Tevez. Talvez no Corinthians a gente só viu ele no final de carreira. E mesmo assim ele fez o que fez, né? Acima do peso e tudo mais. O que ele jogou em 2009 é brincadeira, aquele primeiro semestre. Ele chegou já metendo gol em clássico, depois foi... Ele jogou pouco jogo, inclusive, isso que é muito importante. O Ronaldo só jogava jogo grande pelo Corinthians e era extremamente decisivo. Ele fez gol na final do Campeonato Paulista nos 2 jogos, fez gol na semifinal do Paulistão, fez gol na final da Copa do Brasil. Na Libertadores, né, 2010, infelizmente foi eliminado do Flamengo, mas ele fez os 2 gols contra o Flamengo. Então, tipo, ele não pipocou ali, ele tava fazendo a parte dele. Infelizmente, gol fora tirou a gente, mas ele era um cara que tava jogando muito. É o Ronaldo, né? Não tem como. É o fenômeno, simples assim. O Jorge Henrique, ótimo. Subestimado o Jorge Henrique. Eu esqueci de pôr o Romero aqui na lista, eu agora tô um pouquinho decepcionado. O Romero entra em ótimos, tá? Porque muita gente compara os dois, o Jorge Henrique e o Romero. Eu acho o Jorge Henrique melhor jogador. Talvez em raça, sim, é comparável. Dos caras que ajudam muito, tem a disposição de atacar e marcar. Isso é bem comparável dos dois, mas tecnicamente o Jorge Henrique tinha mais talento que o Romero. Só vê em números, o Jorge Henrique era mais artilheiro. Ele fez os 2 gols na final da Copa do Brasil, né, nos 2 jogos. O primeiro gol são dele, ele abre o placar contra o Inter, tanto no Pacaembu quanto no Beira-Rio. Ele jogou muito na Libertadores de 2012. E ele jogou a final contra o Chelsea só para parar o Hazard e conseguiu. Ele é um talento incrível, tão ótimo, um jogador importantíssimo. Agora que eu tô pensando, outro jogador que eu esqueci aqui é o Douglas, né, da mesma época. Douglas estaria em ótimo também aqui. O Douglas e o Romero acabou faltando, né, seria 42 aqui. Elias, ótimo também. Elias é quase craque, ele é talentoso demais, o Elias. É decisivo, artilheiro. Primeiro volantão artilheiro, assim que eu me lembro, né? Depois teve o Paulinho, que tá aqui também. Mas o Elias era muito legal, que ele fazia muito gol em clássico, né? Eu lembro de gol dele contra o... Acho que nem é clássico, era gol contra o São Paulo, especificamente. Ele tem muito gol. Acho que todo jogo contra o São Paulo que ele jogou, ele fez gol. É impressionante, né? Incrível ver até essa estatística dele. Ele era muito artilheiro. Ele jogou muito 2009. 2010 ele foi o principal jogador do time. E ele volta, né, 2014 ele não vai tão bem, mas 2015 ele arregaça, faz muito gol. Joga demais naquele timaço do Corinthians junto com o Jadson e Renato Augusto. Então, entra em ótimo jogador. Junto com o Emerson Sheik. Emerson Sheik é bizarro isso, ele vai ficar em ótimo e não em craque. Ele é extremamente decisivo, o Sheik. Fato. Meteu 2 gols na final da Libertadores. Talvez isso colocaria ele em gênio? Não, porque ele não é um gênio tecnicamente falando. Né, em talento de futebol, o Sheik era um ótimo jogador. Eu acho que eu colocaria acima dos outros, óbvio, mas vamos lá, ele nunca foi muito artilheiro, ele era extremamente decisivo, né? Em 2011 e 12. Mas depois da Libertadores, ele já nunca mais jogou tanto, né? Ele teve alguns lampejos de craque, né, mas pouca coisa. Mas pelo menos foi decisivo quando importou, né? É foda, eu achei que jogou muito tempo no Corinthians. A fase boa foi só nos 2 primeiros anos, acho que isso que pesa um pouquinho. Mas eu colocaria ele ainda em ótimo jogador. Não craque, não gênio, mas importantíssimo para a história do Corinthians. Já Danilo é craque, Danilo é craque de bola, subestimadaço, assim. Jogou muito no Corinthians, jogou muito no São Paulo, jogou muito no Goiás, jogou muito no Kashima do Japão. Nunca foi para a seleção brasileira. Mas tem gols em finais, tem gols em clássicos, em todos os clássicos. Ele tem gol contra o Palmeiras, mais de um. Tem gol contra o Santos, mais de um, inclusive na semifinal da Libertadores. E tem uns 200 gols contra o São Paulo. O Danilo jogou muito na Libertadores, né, demais no Mundial. Dá assistência pro gol do Guerreiro. Não, ele é o Douglas, desculpa. Ele dá assistência pro gol do Guerreiro na final. Que ele corta o check, chuta, né? Não é assistência, mas ele que finaliza ali, foi uma jogadaça ali. Então ele é importantíssimo, um dos maiores da história, o maior camisa 20 da história, talvez. Não tem como não colocar em craque. Paulinho também. Depois eu vou tentar ajustar uma listinha aqui, a ordem, mas Paulinho é craque, mais que Elias, talvez. Que os dois são aqueles volantes artilheiros que eu acho que o Paulinho, como talento, assim, é melhor. Tanto é que um jogou no Barcelona, o outro não.
Não que ele seja ruim, mas, sabe? Acho que é nessa comparação, assim. Assim como o Elias, né? É extremamente decisivo, extremamente artilheiro, né? Aquele gol contra o Vasco coloca ele nesse patamar, sabe? É um nível incrível. 2011 ele jogou muito, 2012 também. Em 2013, que ele era o grande jogador do time, infelizmente ele foi vendido no meio do ano, mas vinha jogando bem também. Por isso que eu acho que tá no patamar certinho. O Guerreiro, ótimo jogador. Não, acho que eu não colocaria em craque também. Mas fez 2 gols na final do Mundial, fez gol em todos os clássicos, cumpriu a função dele. Nunca foi aquele cara extremamente artilheiro, tipo, se eu pegar o Luizão, que infelizmente aqui eu não coloquei, que fazia gol a quase todo jogo, sabe? Ou o próprio Tevez tá ali na lista, o próprio Ronaldo. Mas o Guerreiro, ele fazia o gol nos jogos decisivos, né? Até uns caras brincam, o Luiz Fabiano era muito mais artilheiro que o Guerreiro. Mas no jogo decisivo, o Luiz Fabiano sumia, o Guerreiro fazia o dele, sabe? Acho que essa é a diferença. Até hoje ele tem esse diferencial, no Corinthians. Nos outros times ele não jogou bem, mas na seleção do Peru ele tinha essa questão, né? Então por isso eu coloco ele aqui. Renato Augusto é craque. E já coloco o Jadson junto, que os dois era muito ligado. Mas difícil, hein? Saber qual é o melhor dos dois. O Jadson era mais artilheiro, o Renato Augusto era mais inteligente, né? Se completavam. É difícil falar um sem o outro. Wagner Love é um bom jogador, nada demais. Artilheiro, extremamente carismático. Acho que é o grande diferencial dele é o carisma. Mas eu não colocaria no patamar acima. O Jô é ótimo. O Jô, se não tivesse a segunda passagem tão ruim, estaria em craque. Mas ainda coloca ele em ótimo. Ele tá melhorando no momento, mas acho que esse é o patamar certinho. Fagner é craque. Tá ficando difícil, tá muito craque. Falas polêmicas. Não precisa muito comentar do Fagner, né? Jogador de Copa do Mundo. Simples assim. O melhor lateral direito do Corinthians do século. Acho que só fica atrás do Zé Maria, talvez, de lateral direito do Corinthians. Na história. Então não tem muito se comentar, né? Criado no terrão e tudo mais. Pra encerrar, o Rodriguinho, ótimo jogador. Nada demais. Ele foi extremamente decisivo em 2017 e 2018. Tinha o problema que ou ele decidia o jogo ou ele não jogava nada, né? Que ele sumia da partida. Mas eu acho que no fundo ajudou mais do que atrapalhou. Então entra em ótimo jogador. Vamos tentar fazer uma ordem. Olha, eu acho que como teve pouquinho gênio. Eu vou subir o Renato Augusto. Ou o Danilo. Eu vou subir o Danilo. Acho que ele merece essa. Ricardinho na frente do Rincon. E Edson também. E o Márcio fica atrás. Chicão eu deixo aqui. Renato Augusto deve ser o primeiro dos craques. Junto com o Jadson e o Fagner. Acho que essa é a ordem aqui certa. Aqui embaixo eu acho que tá bem certinho. Eu acho que tá certo aqui. É isso. Essa é a minha ordem. Assim, acho que essa seria fácil a minha lista dos melhores jogadores que eu vi no Corinthians. Muito obrigado aí pra quem assistiu. Pedir pra quem estiver no YouTube curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Quem quiser fazer a lista, como eu falei, tá aí embaixo nos comentários. Meu muito obrigado e vai Corinthians!